a gravação da aula para disponibilizar para vocês, tá? Então, a partir desse momento aí... Ei. Oi, pode falar. Quem é, Jackson? Nada. Sou eu. Nada não, professor. Tudo tranquilo? Aham. Então, tá bom. Deixa eu ver aqui que eu... Daqui a pouquinho vai mostrar aí que... começou a gravação inicial. Então, gente, quando nós começamos, né, lá no início do semestre, a falar, né, sobre segurança do trabalho, eu mencionei para vocês sobre a NR1. E lá na NR1, ela estabelece o quê? Que o empregador ele tem que tomar todas as medidas, né, possíveis para proteger a saúde e segurança do seu trabalhador. E aí a NR23, ela começa lá no seu primeiro item, né, dizendo isso, que os empregadores, eles devem adotar medidas, né, de prevenção contra incêndios, né, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas, né, que seria a nossa NR23. Abri um parênteses aqui, que ele fala legislação estadual. Então, as normas do Corpo de Bombeiros, elas são diferentes em cada estado. Então, se você tiver acesso, né, às normas do Corpo de Bombeiro aqui do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, cada uma tem as suas particularidades, cada uma tem as suas diferenças aí, tá? Então, é por estado que isso acontece. Então, as normas do Corpo de Bombeiro vão atender as nossas realidades aqui, tá? Então, o empregador, ele deve adotar essas medidas aí de segurança. Quais são as edificações que, pelas normas, né, do Corpo de Bombeiros, devem ter projeto de prevenção e combate a incêndio? Edificações acima de 900 metros quadrados ou acima de 3 pavimentos, o que vier primeiro. Se você pode ter, né, uma edificação num pavimento só, em combate a incêndio, tá? E aí, o que o empregador, né, ele deve providenciar aí para os trabalhadores, né, em termos de informações? Como se utilizam os equipamentos de combate a incêndio? Quais são os procedimentos, né, para retirada, né, dos locais com segurança e os dispositivos de alarme existentes? Então, eu sempre pergunto, né, para vocês ali na FAESA, quais são, né, os dispositivos, né, de segurança que vocês conhecem ali, né, utilização dos equipamentos de combate a incêndio. Então, nós temos lá, né, em cada andar, né, em cada corredor, as mangueiras de incêndio, que elas só devem ser utilizadas pelo Corpo de Bombeiros. E esses equipamentos de combate a incêndio, quais são? Os extintores de incêndio. Então, assim, a gente necessita, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, ter conhecimento da utilização desses equipamentos. E aí a gente fala bem assim, mas nunca aconteceu, né? Então, a gente se apega, né, a esse tipo de situação aí, mas nunca aconteceu, né, e tal, para que eu vou me importar com isso, né? Mas é interessante que a gente tenha aí o conhecimento. Então, como que a gente procede, né? Aonde estão os dispositivos de alarme? Se iniciar, vamos supor que vocês estão lá dentro da sala de aula, e aí dá um curto-circuito lá, de repente, no ar-condicionado. E aí começa, né, tem um princípio de incêndio ali nesse ar-condicionado, e aí a gente tem o forro lá, né, de MDF, né, da sala de aula, e aí esse fogo, né, atinge esse forro e o fogo se alastra lá pela sala de aula. Algumas salas de aula, lá no bloco 6, elas têm até umas cortinas também, né, que são materiais, assim, altamente inflamáveis. E aí o que a gente faz, né? Primeiro a gente vai sair do local, vai evacuar o local. E aí você vai procurar um agente extintor para poder utilizar lá no local. Então, os agentes extintores, né, que são dispostos lá no corredor, já são os agentes extintores adequados para o tipo de fogo que tem lá, né, naquele ambiente.
E aí a gente é tomado pelo pânico, né? O que vou fazer? Como que eu faço para utilizar esse equipamento, né? Então, assim, a gente tem que ter algum tipo de conhecimento. Primeiro, eu vou tirar, né, o equipamento do suporte, eu vou romper o lacre, eu vou ver se esse equipamento ele tem um manômetrozinho, né? Eu vou ver se esse equipamento ele está carregado, porque ele tem lá as tarjinhas, né? Verde, amarela e vermelha, né? Então eu vou ver lá o ponteirozinho dele, para onde que está apontando, né? Para me dizer se ele está cheio, se ele está adequado para uso. E aí lá no local eu vou fazer um teste. A gente pensa assim, eu vou para economizar tempo, eu vou correndo lá, vou pegar o extintor e vou vir correndo com o extintor. A gente não deve fazer isso. Por quê? Se eu vou até o local, pego o extintor e trago para a sala de aula e esse extintor não está funcionando, eu perdi tempo e energia, porque o extintor ele pesa cerca de 20 quilos. Então, imagina você correndo para lá e para cá com 20 quilos nos braços, né? Então, a gente testa lá no local, né, o extintor, para depois levar aonde a gente quer fazer, né, o combate lá ao incêndio. E o extintor, gente, ele não foi projetado para fazer milagres, para salvar vidas e tal. Ele é utilizado no início do fogo, tá? Então, se o fogo já se alastrou pelo ambiente, você evacua o local, aciona o alarme de incêndio e liga para o corpo de bombeiros, tá? Porque não há mais nada que você possa fazer. Agora, se é um princípio de incêndio, né, se é uma chama menor, você vai lá na base do fogo com agente extintor e faz o combate, tá? Então, assim, nem os bombeiros, né, se eles fazem o que eles chamam de análise do local. Eles fazem uma análise do local. Se o local não está propício para entrar, para fazer o combate, eles não vão entrar, tá? Eles não vão, bombeiro não é herói, tá? Eles não vão entrar, eles vão preservar primeiro a vida, então é primeiro pessoa, depois o patrimônio, né? Então, primeiro eles vão preservar a vida deles e depois a vida de terceiros, porque se eles não preservarem a vida deles primeiro, eles não conseguem socorrer terceiros, né? Então, eles vão fazer toda uma análise do local, uma análise da situação, para tomar o tipo de atitude que eles vão fazer, tá? E o que mais a norma diz, né? Os locais de trabalho, eles devem ter saídas, né, em tamanho e número suficiente para atender a todos lá. Então, a norma técnica número 10 do Corpo de Bombeiros, né, do Espírito Santo, ela vai estabelecer quais são a quantidade e tamanho dessas aberturas aí, tá? Então, quem são os profissionais habilitados para fazer projetos, né, de prevenção e combate a incêndio? Os arquitetos e os engenheiros civis, com a sua graduação, eles podem executar projetos de prevenção e combate a incêndio, e as demais engenharias que tenham um curso de segurança do trabalho, uma pós-graduação em segurança do trabalho, tá? Então, são esses os profissionais. Os engenheiros civis e os arquitetos não precisam da pós-graduação. Os demais engenheiros, sim, tá? Então, esses profissionais podem fazer projetos de prevenção e combate a incêndio, tá? Então, lá na norma técnica número 10, ele vai dizer qual é o tamanho do corredor que é necessário você ter para a população que utiliza aquele local, e qual é o tamanho da abertura. Então, os cálculos são feitos pela população que está utilizando o local, o número de pessoas que está utilizando o local. Então, vamos de novo lá, né, lembrar da nossa querida e amada FAESA. Lá no bloco 6, as salas, elas são maiores, são salas para 60 alunos, né, para acomodar 60 alunos. Então, vocês percebem que lá no bloco 6, os corredores são mais largos e as portas de acesso à sala são mais largas. Agora, por exemplo, no bloco 4, no bloco 1, as salas de aula são para cerca de 40, 45 alunos. Então, os corredores são mais estreitos e as portas da sala são menores. E lá no bloco 3 é menor ainda, né? Então, assim, de acordo com a população que está utilizando
analisando aquele local, você vai estabelecer qual é o tamanho do corredor e qual é o tamanho e o número de saídas que você precisa ter, né? Então, isso daí, a NR só um pouquinho. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Por que falou que caiu a conexão? Dá um retorno aí para mim. Agora tá dando pra continuar. Cortou, mas cortou pouca coisa. Voltou já? Vocês conseguiram ouvir tudo? Não. Repete as últimas frases aí que você falou. Desse slide aqui, o que eu falei aí? Que a norma técnica número 10, ela vai estabelecer qual é a largura dos corredores, né, de acesso e qual é o tamanho da porta de saída dos locais. Então, o que eu falei aí por último? Que lá no bloco 6, por exemplo, as salas são para 60 alunos. Então, a gente percebe que os corredores são mais largos e as portas são mais largas. Lá no bloco 1 e no bloco 4, as salas são para cerca de 45, 40 alunos. Então, os corredores são mais estreitos e as portas das salas são menores. No bloco 3, menos ainda, né? Porque são salas, acredito que para 30 alunos. Então, de acordo com a população que está utilizando o local, a norma técnica número 10 do Corpo de Bombeiros, né, do Espírito Santo, é que vai estabelecer isso. Gente, se cair, se der algum probleminha aí de conexão, alguma coisa, vocês me avisem. Vocês estão vendo o meu slide, então, né? Tá tudo tranquilo aqui. Tá? Então, se der um probleminha aí no áudio, alguma coisa, vocês me avisem, por favor, que eu recebi uma mensagem aqui falando que a conexão tinha caído, mas aí logo voltou. Aí vamos falar agora das portas corta-fogo. A largura mínima dessas portas, independente da população que habita o local, ela é de 1,20 m, tá? Então, não existe porta corta-fogo menor do que 1,20 m de largura. E aí vocês vejam o modelo, né, dessa barra horizontal aqui, da porta corta-fogo. Essa barra horizontal aí, ela é uma espécie de alavanca. Então, você pensa, na hora do pânico, né, as pessoas estão todas correndo, estão todas ao mesmo tempo, né, procurando uma saída, e aí a tendência são as pessoas se embolarem nessa saída. Então, quando a porta ela tem uma maçaneta de um lado só, que é o modelo, né, das nossas portas aí tradicionais, às vezes as pessoas se confundem, né, na hora do pânico, elas vão, né, elas ocupam, né, toda a extensão aí da porta. Vamos supor, a porta de 1,20 m dá para 2, 3 pessoas, né, ficarem na frente dessa porta. E aí há uma confusão, né, de empurrar e tal. Quando existe essa barra horizontal aí, você imagina, né, 2, 3 pessoas empurrando isso daí. Eles vão empurrar essa barra para baixo e aí a porta vai abrir, tá? Então, ela é um modelo, assim, mais moderno, né, digamos assim, e mais eficiente, tá? A maioria das portas, corta-fogo lá da FAESA, elas utilizam, né, o modelo com maçaneta, né, o modelo antigo. São eficientes, tudo tranquilo, mas esse daí é um modelo novo, né, que vale a pena a gente mencionar, tá? As aberturas das portas, elas devem ser voltadas para o exterior, tá? E se elas voltarem, né, para o exterior, elas não podem ocupar mais do que a metade, né, do vão de passagem. Então, vocês percebam aí, né, nessa porta aqui, que está com essa saída aqui, ela não está ocupando mais da metade do vão, só que, se tiver pessoas correndo aqui nesse local, né, para abandonar o local, vão esbarrar nessa porta aí, com certeza. Então, tem aqui, ó, uns recuos, né, que se faz para evitar esse tipo de situação, tá? Então, por exemplo, né, vamos de novo lá no bloco 6, né, da FAESA, que ele é todo, né, estruturado, todo preparado, é o bloco mais novo aí, né? Então,
as portas elas abrem para dentro. E aí, o que acontece, né? Elas abrem para dentro porque é uma instituição de ensino, né? Não tem condição de abrir essa porta para fora. Só que, se tivesse, né, essa opção de abrir para fora, vocês percebam que as portas são alternadas. As portas, elas não são de frente uma para outra. Então, as portas, né, de um lado do corredor é voltada para um lado e do outro lado do corredor é do lado oposto. Então, elas formam tipo um zigue-zague, né? Elas não são uma de frente para outra, também para esse caso aí de você abandonar o local com mais eficiência, tá? Se as portas elas fossem abertas para fora, nós teríamos que fazer um recurso semelhante a esse aqui, ó, de entrar, né, com a porta um pouco para dentro da sala, tá? Para não ter problema aí de esbarrar, né, nas pessoas que estão passando, tá? Então, assim, se houver, né, um incêndio lá na FAESA, eu acredito que as pessoas vão ficar um pouco perdidas, porque não existe, né, um treinamento para o abandono do local, tá? Só que existem, assim, várias aberturas, né, aberturas amplas ali no próprio bloco 6. Nós temos 2 escadas, né, de incêndio, a gente tem a passarela, né, como escape também, e... Sumiu o áudio de novo, gente? Não, né? E nos demais blocos, né, nós temos aberturas suficientes e tal. Uma coisa que a gente não deve fazer, né, é utilizar o elevador, tá? Quando você não tem, né, um acesso direto, né, às saídas, você tem que passar, né, por uma caixa de escada, é interessante que você tenha uma anticâmara, né, o que a gente chama de anticâmara para o acesso a essa escada. Então, vamos de novo lá para o bloco 6, né, da FAESA. O que acontece lá? Quando você está lá no corredor, você tem uma porta corta-fogo, que você abre ela, e aí você entra numa espécie de recintozinho, né, um recinto minúsculo, e que, se vocês forem reparar, ele tem umas janelinhas com veneziana. E aí, desse recinto, vocês entram para a caixa de escada, né, que é onde você, o seu sentido ali de escape, né, em caso de incêndio. Então, você tem 2 portas aí que você tem que atravessar. A primeira porta, ela dá acesso a uma anticâmara, que é esse espaço aqui, ó. Então, essa anticâmara, vocês estão vendo que elas têm umas aberturas aqui, que são as aberturas que tem lá na anticâmara da FAESA. Então, aquela primeira salinha, aquele primeiro recinto que vocês entram, quando vocês abrem a primeira porta, vocês estão entrando numa anticâmara que tem uma janela em veneziana. E depois vocês entram para a caixa de escada. Para que serve isso? Essa veneziana, ela vai fazer com que a fumaça, na hora que você, vamos supor, né, que está um incêndio lá, e está a fumaça no corredor. E aí você está fugindo desse local que tem essa fumaça, né, porque um dos maiores índices, né, de óbito, né, quando a pessoa sofre, né, participa, né, de um sinistro, de um incêndio, é quando a pessoa sufoca com a fumaça. Então, não é nem a pessoa morrer queimada. A pessoa, primeiro, ela sufoca com a fumaça, desmaia e vem a óbito. Depois, né, que vem as sequelas aí, as consequências, né, do fogo em si. Então, quando você está lá, né, no corredor, tem um incêndio, né, tá pegando fogo, e aí tem aquela fumaça. Primeira coisa, né, que é ideal você fazer, é você andar ou de joelho ou andar agachado. Por quê? Porque essa fumaça ela vai subir. Então, você anda abaixado para você não aspirar essa fumaça, né? Para diminuir a incidência, né, de você aspirar essa fumaça aí. E aí você abre essa primeira porta e entra na anticâmara. Quando você abre essa porta, você vai entrar na anticâmara e a fumaça vai entrar com você. E aí a porta fecha, e aí um pouco dessa fumaça vai ser consumida aí através dessas venezianas, ela vai ser puxada para fora. E aí você entra, né,
na caixa de escada em si, que está mais ou menos representado aqui, ó. A gente tem aquela anticâmara e a gente tem a caixa de escada que a gente entra para poder fugir do fogo. E vocês percebam que quando vocês vão entrar para esses locais, a porta de acesso à anticâmara abre para dentro da anticâmara e a porta de acesso à escada abre para dentro da escada, né? Para que elas estão abrindo, né, no sentido de fuga. E vocês estão vendo esse tracejado aqui, ó, em volta da escada? A porta, isso daqui é a rota de fuga, ó, tá vendo? Essa largura aqui da escada, ela é do mesmo tamanho que esse raio aqui, ó, dessa rota de fuga. Então, a porta, ela não pode avançar para dentro desse raio, para dentro desse tracejado. Por quê? Porque você supõe que a pessoa ela está fugindo aqui do fogo, ela está descendo, né, para sair do edifício, ela está fazendo esse circuito aqui. E a pessoa que está aqui no andar, que vai entrar para lá, ela não pode interferir nesse fluxo. Então, essa porta ela não pode passar desse limite aqui. E qual é, né, o sentido de fuga? Né? Você deve andar sempre pelo seu lado direito. Então, se eu estou descendo a escada aqui, ó, eu vou descer a escada por esse canto aqui, ó, pelo meu lado direito. E a pessoa, se ela estiver subindo, ela vai subir pelo lado direito dela, ela vai subir por aqui. Então, existe, sim, mão e contramão na escada. Lá na passarela também. A passarela é uma rota de fuga. A passarela deveria ver mão e contramão ali. Né? Você deveria acessar o pátio pelo lado direito, né? E do pátio para o bloco 6 pelo lado direito também. Então, isso daí faria, né, um fluxo aí, né, para as pessoas não ficarem se esbarrando, tá? Então, em qualquer lugar que você está, existe mão e contramão, tá? Você vai pela sua direita e a pessoa vai pela direita dela e aí ninguém se esbarra. E aí, gente, nesse momento, eu não sei se eu já comentei com vocês, que quando a gente teve notícia, né, daquela tragédia lá, né, das Torres Gêmeas, daquele atentado e tal, muito se ouviu falar, né, testemunha das pessoas, né, depoimentos e tal, documentários, né, e uma das coisas mais tristes que eu, né, escutei desses relatos, né, dos sobreviventes e tal, dos depoimentos deles, né, que fizeram, foi um senhor que ele falou, né, que ele trabalhava numa das torres, né, e aí quando houve, né, o primeiro ataque, as pessoas que estavam, né, no andar abaixo, né, onde o avião atingiu, desceram, claro, né, e as pessoas que estavam acima subiram, né, porque o fogo estava ali, não tinha como passar, e eles subiram porque tinha um heliponto lá, né, para fazer a retirada das pessoas. Só que, como o prédio veio abaixo, não houve tempo, né, para tirar as pessoas desse local, porque as rotas de fuga eram essas, né, ou você desce para sair do edifício, ou você sobe para acessar o heliponto para você ser resgatado por cima, né, e aí as pessoas não tiveram essa oportunidade de ser resgatadas. E aí, quando as pessoas desceram, elas foram descendo, né, porque eles têm, né, esse treinamento desde muito pequeno, né, eles têm esse treinamento, e aí as pessoas foram descendo e os profissionais, né, do Corpo de Bombeiros subindo. E aí o senhor, ele falou, né, que a cena mais triste que ele viu foi, enquanto ele estava descendo para a vida, os profissionais, né, os bombeiros estavam subindo para a morte. Então, eles estavam fazendo uma mão e contramão ali, o fluxo, né, estava andando da maneira correta, e aí ele pôde sair, né, e aí ele falou, eu saí para a vida, e o bombeiro subindo para a morte, né, porque aí foi tudo muito rápido, algumas pessoas conseguiram, né, abandonar o local, e logo o local veio abaixo, né, então as pessoas que subiram, elas não conseguiram porque o prédio ruiu, né. E nos Estados Unidos, eles têm um treinamento, eu acho que eu já comentei com vocês também, um filme, Um Tiro no Jardim da Infância, que é lá com Arnold Schwarzenegger, todo atrapalhado, né, e tal.
E tem uma cena no filme que é comédia, né, e tal, e é bem engraçada. O que acontece? Qual é a história, né? Ele é um policial que ele vai fazer um determinado serviço lá, vai para uma cidade, né, para descobrir o pai de uma criança lá do jardim de infância, né, que é um assaltante, e que disse que vai lá para buscar a criança. Então, eles vão se disfarçar lá de professor na escola, né, do jardim de infância do garoto, para poder descobrir, né, esse pai e poder prender. Só que era a moça, a companheira, né, do Arnold Schwarzenegger, que iria se disfarçar de professora. Só que ela passa mal, come lá uns negócios, passa mal, e ele é que entra na história. Ele lá, todo grandão, abrutalhado, com um monte de criança, né, no jardim de infância. Essas crianças, elas têm que idade? Elas têm 5 anos de idade. Então, você vê que a partir dos 5 anos, elas já têm o treinamento para prevenção e combate a incêndio, para abandono de local, né, e tal. O que acontece, né, numa das cenas do filme? Eles fazem simulações periódicas, e aí o alarme de incêndio começa a tocar. E aí ele se desespera, porque ele não tem a capacitação para treinar as crianças. Então, ele se desespera, ele fala assim, meu Deus, né, o alarme de incêndio tocou, o que eu vou fazer com essas crianças? Aí ele fala, corre. Aí sai todo mundo correndo igual doido. E aí a diretora da escola está lá do lado de fora, cronometrando o tempo. E aí todas as outras turmas, elas estão lá enfileiradas, todas no seu local correto, né? Cada turma tem o seu local de correto, que a gente chama de ponto de encontro. E a turma do Arnold Schwarzenegger chega lá toda esbaforida, todo mundo gritando, com a mão para cima e tal, e até assim, o folder, né, a capa, né, do filme, é o Arnold Schwarzenegger, né, segurando uma criança debaixo do braço e segurando a outra criança, assim, pelas calças, né, e ele gritando lá desesperado, que é o que marca lá o filme. E aí ele toma uma advertência, né, da diretora e tal, e aí o que ele faz? Ele começa a fazer o treinamento com as crianças. Então ele simula, né, ele toca lá a campainha, eles têm até um bichinho de estimação, né, que é um furão, e aí ele começa a treinar as crianças. E tem uma criança que ela é responsável de pegar esse furão, colocar na gaiolinha e levar para fora. E aí eles batem lá os recordes, né, de abandono do local. Então, o que significa isso? As crianças têm o treinamento, né, com 5 anos de idade elas já têm o treinamento, elas sabem que na hora que toca o alarme, elas têm que se juntar, elas têm que se enfileirar, elas têm que se posicionar em fila, andar rápido, porém sem correr, elas sabem qual é a rota que elas têm que seguir dentro, né, da edificação, e elas sabem qual é o ponto de encontro fora da edificação que elas têm que se encontrar. Por quê? Lá fora tem que ser feita uma contagem, para saber se todas as crianças estão lá. Porque se não tiver, é uma informação que quando o corpo de bombeiros chegar, vai falar, olha, tal criança não está aqui, tá? Então, tal criança de tal idade, né, do sexo masculino, feminino e tal, não está aqui. E aí o corpo de bombeiros já sabe, já tem essa informação de que tem que ir lá buscar essa criança, né? E aqui a gente não tem esse tipo de treinamento, a gente não sabe, né? Nós lá, vocês, né? Com 20 e poucos, 30 e poucos anos, né, não sabem qual é o plano de abandono, qual é o tipo de treinamento, qual é a ação que vocês têm que tomar em caso de incêndio, né, se a gente estiver lá em sala de aula e começar a pegar fogo, vai todo mundo sair correndo, cada um para um lado, e seja o que Deus quiser, né, então não vai ter contagem, não vai ter ponto de encontro, não vai ter nada, um vai correr para a escada da frente, outro vai correr para a escada do meio, outro vai correr para a passarela, né, estando a gente lá no bloco 6, e cada um por si, e ninguém vai fazer contagem de nada, né? Mas é por quê? Porque a FAESA está errada? Não, é porque a legislação nossa não tem esse tipo de exigência. Lá nos Estados Unidos, eles têm. Uma, por quê? Muitas edificações lá nos Estados Unidos são feitas de madeira, né, um material altamente combustível. Então, eles têm que tomar, né, essas precauções. Mas a nossa legislação aqui não tem esse tipo de exigência. Então, senão, o que eu falei com vocês, né? Senão, a empresa, ela faz porque ela acha lindo, né, o funcionário dele e tal? Não, ela faz porque se ela não fizer, ela é multada.
Então, se não existe a legislação exigindo isso, não vai haver uma exigência, né, para que se faça isso, tá? E aí a gente tem o caso lá, né, da professora lá, né, que a pessoa lá, o vigia, né, tomado lá, fora de si, ele levou gasolina e tudo, né, eu não sei até hoje o porquê, mas levou gasolina lá, né, para incendiar a escola, e aí o que a professora peitou o cara, ela pegou, se trancou lá numa sala com as crianças, começou a botar as crianças para fora da sala pela janela, e quando ele chegou lá na sala, ele falou, eu vou botar fogo. Ela falou assim, não, você não vai. E aí ela entrou em luta lá com ele, e se abraçou lá com ele e tal, para ele não chegar perto das crianças, e ela acabou morrendo lá, queimada, em virtude disso, né, porque ela foi lá se atracar com ele, para dar tempo das crianças fugirem, né, das crianças correrem, né, então ela foi lá realmente uma verdadeira heroína. Então, enfim, né, a gente não sabe, assim, o que fazer, né, nesse tipo de situação. O que mais a NR 23 diz aí? Ela diz sobre as sinalização, né, de saída de emergência, né, então a gente tem esse tipo de sinalização aí, que são umas plaquinhas, né, fluorescentes, essa parte branca aí, ela brilha no escuro, né, e vai indicar aí qual é o sentido de saída, né, se tem uma rampa, se tem uma escada, né, se você tem que subir, se você tem que descer, então ela vai indicar isso tudo aí. Os locais de trabalho, eles têm que ter uma distância, aí a gente tem, né, várias categorias aí, para determinar qual é o tipo de edificação, tá? Se é uma edificação de risco baixo, de risco médio, de risco alto, e aí, de acordo, né, com o tipo de edificação, você tem determinadas distâncias, né, para percorrer aí até o ponto de saída. Só que a gente tem que pensar o seguinte, se você está dentro da sala de aula e você tem uma porta, né, de emergência, você não pode simular ali na planta baixa uma linha reta, né, do local onde você está até a porta de emergência, né? Você tem que pensar, as pessoas não atravessam paredes, então 15 metros ou 30 metros, você tem que traçar, né, o percurso que a pessoa vai fazer. Se é um zigue-zague, você vai traçando linha reta dentro desse zigue-zague até o ponto de saída, né, para você determinar essa medida aí. Então, são ou 15 metros, 30 metros, tá? Para abandonar o local, tá? Então, todos os locais têm que ser devidamente sinalizados, tá? Rampas, escadas, né? Tudo isso tem que ser devidamente sinalizado. Então, a gente vê aqui, ó, que a gente tem os balizadores, né, rente ao chão, tem as placas, né, a determinada altura e tal. E a gente estava uma vez fazendo, né, um treinamento de brigada de incêndio. Eu trabalhava numa empresa, né, e a empresa foi contratada para fazer um treinamento, né, para fazer vistoria e tudo, e fazer um treinamento de brigada de incêndio para os funcionários da empresa, né, porque era uma empresa, né, com mais de 3 pavimentos, e aí necessitava ter, né, plano de abandono, brigada de incêndio, né, um projeto de prevenção e combate a incêndio e tal. E aí nós fomos contratados para fazer esse treinamento. Então, a gente estava lá fazendo todo o treinamento, né, e tal, se estiver pegando fogo, como é que você ajuda o seu colega, você tem que correr não sei para onde, não pode pegar o elevador e tudo mais. E aí, tinha um cadeirante. E esse cadeirante trabalhava, tipo assim, era um prédio de 15 andares, esse cadeirante trabalhava lá pelo 6º andar. E aí a gente falando, né, todo empolgado, falando de tudo e tal, e aí o cadeirante chegou e falou, né, então, em qualquer situação, eu vou morrer, porque quem é que vai parar para me pegar, para me colocar nas costas, para descer comigo, né, pela escada por 6 andares, né, então, ele ficava sempre questionando isso, né, e a gente tem, né, treinamento, para você pegar a pessoa, ou sozinho, ou em duplas, né, fazer aquela posição no braço, né, que você faz a cadeirinha para colocar a pessoa,
ou então tem um determinado procedimento, né, que você coloca pessoas nas costas, e tem determinado procedimento também que você arrasta a pessoa e a pessoa vai encostando o calcanhar no chão, né? Só que realmente, assim, é bem complicado, né? Um cadeirante, né, você tem que ter, tipo assim, vários colegas, né, que vão se alternando, porque na hora do pânico, né, você quer correr e isso cansa, então você não consegue correr, né, com uma pessoa. Então você tem que ter aí pelo menos umas 2, 3 para ir se alternando e levando, né, ajudando aí o cadeirante, né, a pessoa. Tem mecanismos, né, que, tipo assim, ganchos, né, que você coloca na janela e tem uma cadeirinha que você põe a pessoa sai pela janela, né, tem várias coisas aí, né, de alternativas, né, nessa situação, mas aqui no Brasil a gente não tem acesso a isso, a gente não tem conhecimento, né. Escadas, gente, em espiral, né, nesse modelo aí, elas não podem ser consideradas parte de uma saída, tá? Então, escada em espiral, ela não é considerada uma rota de fuga, né, para abandonar um local. E aí a gente tem, né, pode perguntar, professora, mas tem algumas lojas, né, que elas têm a loja e a sobreloja e o acesso por uma escada em espiral. E aí, nessa situação, gente, a sobreloja, ela é considerada um local de habitação temporária, né, um local de uso eventual, porque é a loja, né, o salão que é utilizado e a parte superior lá, né, que geralmente é um depósito e tal, é um cômodo de permanência eventual, tá? Então, por isso que não é considerada rota de fuga essa escada, tá? Da mesma maneira, as portas de correr, elas não podem também ser consideradas, a não ser que uma autoridade competente, ela venha, faça uma análise dessa porta e autorize, tá? A porta de correr, ela não é considerada também rota de fuga, porque quando você vê uma porta, a tendência é o quê? Você empurrar a porta. Tanto é que tem muita porta aí de vidro, né, e até mesmo de madeira, quando é de correr, uma setinha, né, uma sinalização escrito corre. E mesmo assim, às vezes a gente distraído vai e fica lá empurrando para depois olhar, né, e ver que ela é de correr, tá? As portas de enrolar desse tipo aí, né? E as giratórias, que são aqueles tipos de porta de banco, elas também não podem ser, tipo assim, separar cômodos internos. Aí vamos pensar um pouquinho. Quem já entrou ali no Santander, o que tem ali no Santander? Ele tem um hall, né, do lado de fora, e aí tem uma porta giratória que entra para a agência. E aí o que está escrito ali? Ó? As portas verticais de enrolar e as giratórias não serão permitidas em comunicações internas. Então, aquela porta giratória ali do banco, ela é uma comunicação interna, porque você tem um hall de entrada e depois você tem a agência. Então, ela não seria permitida. Só que o que acontece? O dia que fica ali de frente para essa porta, todo o tempo de funcionamento da agência. E ele tem uma chave que ele libera, né, essa porta giratória, e ele tem uma chave que tem uma porta de vidro, né, geralmente de correr, de abrir e tal, que dá acesso a cadeirantes quando necessário. Então, assim, a primeira instrução dele, quando ocorre o incêndio, é que ele libere o acesso, que as pessoas possam utilizá-la como rota de fuga. Tá? As portas, né, de batente, né, essas portas de abrir aí, elas têm que abrir no sentido de saída e não impedir as vias de passagem, né? Tá falhando, Carol? Tá falhando para todo mundo, gente? Dá um retorno aí para mim. Como é que tá aí? Para mim tá dando umas falhadas. O áudio. Melhorou agora, Carol? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Então tá bom. Às vezes está falhando.
Às vezes vai cortando, As portas mas não corta-fogo, tá gente, tendo elas uma não ideia, podem. Vai me não tá dando um tendo retorno uma aí, ideia. tá, João, Carol? Oi? Melhorou Tá, agora? Tá melhorou. de boa para Juliana? Tá, Beatriz também, tá bom? É, as portas corta-fogo, gente, elas não podem ser trancadas em momento nenhum do dia, tá? Essa situação aí que está nessa imagem, com corrente, isso daí, a pessoa que fizer isso, ela pode responder criminalmente, tá? Isso daí não é permitido, tá? Não pode. Então, o que acontece, né, com essas portas? Elas têm um dispositivo, elas abrem, né, para fora, né, o sentido de abertura delas é para fora. Então, o que acontece? Pelo lado de fora, a maçaneta, ela é travada, ela não se mexe. Pelo lado de dentro, você consegue empurrar ou consegue abrir a maçaneta para poder liberar a porta. Isso quando eu tô falando, quando a porta corta-fogo, ela é voltada para o exterior, tá? Lá na Faesa, por exemplo, a porta corta-fogo, ela é interna, né? Então, ela tem a maçaneta que funciona de um lado e de outro. Agora, quando a porta corta-fogo, ela é a saída, né, de um estabelecimento, ela é voltada para a rua, ela vai ser trancada pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro ela pode ser aberta. Isso porque, né, estranhos, né, não vão conseguir entrar, mas o corpo de bombeiro, ele tem as ferramentas, né, que ele vai abrir essa porta, tá? E do lado de dentro a pessoa consegue abrir facilmente, tá? É o que está escrito aí, ó, não pode ser fechada, né, mas do interior pode abrir, do exterior não. As escadas de madeira, elas não podem ser consideradas, tá? Como escadas, né? Como rota de fuga, tá? Elas têm que ser em materiais resistentes ao fogo, né? As escadas que são rota de fuga, tá? Quando aí é essa situação aí, ó, da porta corta-fogo, da escada da Faesa. Ó. Quando elas estão dentro da caixa da escada, elas têm que ser facilmente abertas, né, do lado de dentro e do lado de fora, tá? Então, é essa situação aí, ó, deverão ser providas de porta corta-fogo, fechando-se automaticamente, podendo ser aberta facilmente pelos dois lados. Como a gente está ali dentro da caixa de escada, você abre pelos dois lados. Aí, o que a gente faz, né, quando a gente percebe que está numa situação de incêndio? Você toca o alarme, você chama, né, aciona o corpo de bombeiros, você tira os aparelhos elétricos da tomada, tá? E você tenta fazer o combate através dos extintores, tá? Então, gente, nós temos aí as classes de fogo, e aí o que acontece? A gente tem os aparelhos elétricos energizados que fazem parte da classe C de fogo. E nós temos os aparelhos, os materiais, né, de uma maneira geral, mesa, cadeira, roupa, mochila, né, sapato e tal, que fazem parte do fogo classe A. Então, por exemplo, o meu computador, quando eu estou lá dentro da sala de aula dando aula, se ele estiver ligado na tomada, ele é um fogo classe C. Então, ele vai ser extinto com um determinado agente extintor. Agora, se ele não estiver ligado na tomada, ele é um fogo classe A, que o agente extintor é a água, tá? E o fogo classe tranquilo aí? Ei. Tá dando para ver aí? Tá tranquilo?
Tá, então vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Como que a gente vai agir, né, quando, vamos supor que começou um incêndio, né, ali na nossa sala de aula. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai procurar acionar o alarme de incêndio para a gente alertar as demais pessoas, né, de que está acontecendo um incêndio, por exemplo, lá na nossa sala de aula. Aí a gente vai ligar para o corpo de bombeiros, né, e vai desligar os aparelhos energizados. Então, por exemplo, o meu computador lá, a gente vai tirar o meu computador da tomada. E aí a gente vai tentar, né, se o fogo, né, tiver em pequenas proporções, a gente vai tentar utilizar o extintor de incêndio. Então, o meu computador ali, se ele estiver ligado na tomada, vocês vão ter que pegar o extintor classe C para extinguir, né, se for, de repente, um incêndio ali nele, né, se vocês forem combater, o fogo estiver próximo a ele, para combater. Agora, se tirar ele da tomada, ele vai se transformar num fogo classe A, e aí você pode combater com água, tá? Então, se ele estiver ligado na tomada, você não vai poder usar o agente extintor classe A, tá? Então, é uma particularidade aí que a gente vai comentar aqui mais para frente, tá? Então, deixa eu passar aqui um pouquinho, que aqui fala, né, alguns procedimentos, tá? Que quando você dá treinamento de brigada, né, para você treinar as pessoas, né, a identificar o tipo de alarme, a evacuação, né, como é que faz? As pessoas se colocam em fila, andando rápido, porém sem correr. As mulheres que tiverem salto alto, o ideal é tirar o salto, né, para que não se acidente, né, no percurso e tal. E aí todo mundo faz isso, né, ninguém corre, ninguém grita, né, fica todo mundo quietinho, bonitinho, né, e tal. Evita aí, ó, o pânico, né, todo mundo fica, né, lindo e maravilhoso, se dá as mãos, né, vai andando direitinho, ninguém empurra ninguém, né, é tudo assim, uma maravilha. E aí, cada pessoa, né, na hora do incêndio, né, na hora da brigada de incêndio, cada pessoa tem a sua função. Então, quando você vai abandonar o local, né, tem a pessoa que puxa a fila, tem a pessoa que fica por último na fila para poder fazer a contagem, né, das pessoas, né, cada um tem a pessoa que é responsável, né, por ir lá, pegar o extintor, né, então cada pessoa tem a sua função aí quando vai fazer o combate a incêndio. E vamos supor que você acionou o alarme de incêndio lá no bloco 6. Esse alarme de incêndio, ele tem que ter um volume tal que toda a FAESA ouça esse alarme, tá? Então, ele tem que ser ouvido em todas as áreas do local, tá? Da sua empresa. Os exercícios, né, quando existe brigada de incêndio aí, tem que ser feita, né, por pessoas habilitadas aí. Então, era a empresa que eu trabalhava, né, a gente era contratado para fazer esse treinamento aí com as pessoas, tá? E aí, gente, nós temos as classes de fogo. Basicamente, né, as classes de fogo aí dos agentes extintores, né? Basicamente, são 4 classes de fogo, né? A, B, C e D. Então, nós vamos entender, né, o que é cada uma aí, para ver qual é o seu agente extintor, como que funciona. Então, classe A é a paras de papel e madeira. O que é esse fogo classe A? São os materiais combustíveis de uma maneira geral, né? Que é o que eu estava falando. Lá na nossa sala de aula é o que predomina, né? Então, é assim, o assento da cadeira, o tampo, né, da mesa da cadeira, que é de madeira, as cortinas, a nossa roupa, mochila, calçado, caderno, a mesa, o quadro, tudo é fogo classe A. Qual é a característica, né, desse fogo? Ele queima em superfície e em profundidade. O que acontece? Vamos supor, né, quem nunca, né, criança lá brincando de colocar fogo, né, em uma pilhazinha de papel. Aí você vai lá, picota o papel, né, e tal, e taca fogo. E aí, o que você faz? Você vai e começa a jogar um monte de papel em cima.
E aí, quando você olha, tá aquela fumacinha, assim, e tudo, só que você não consegue ver o fogo. Você acha, né, que o fogo foi extinto. Por quê? Porque o fogo está lá, queimando lá na profundidade. Daqui a pouco, esse fogo, né, dependendo da quantidade de oxigênio que tiver no local, esse fogo ele vai se alimentando, se alimentando, se alimentando, daqui a pouco ele está na superfície. Então, ele queima por cima e por baixo, né? Você vai jogando ali um monte de material e tudo, mas ele está queimando lá por baixo e daqui a pouco ele aparece lá em cima. E quando ele se extingue, né, e tudo, ele fica aquelas cinzas, né? Então, quando você queima, né, uma folha de papel e tal, ela fica, né, aquela cinza, aquele negócio meio preto, meio cinza, tá? E aí, ele é extinto, né, com o agente extintor à base de água, tá? Então, você tem aí o fogo classe A, então você vê lá no rótulo, ó, que ele tem o classe A, e aí o B e o C ali, ó, é cortado, e aí esse é o agente extintor. O fogo classe B, desculpa, são os líquidos inflamáveis. O que são, né, os líquidos inflamáveis? Né? Gasolina, tinta, querosene, né, e tal. Qual é a característica desse fogo? Ele queima pela superfície, tá? Então, às vezes, se você tivesse, né, um recipiente transparente que pudesse ver, né, todo o conteúdo desse recipiente, você veria que o fogo ele fica ali só na superfície. Embaixo, você não consegue visualizar. Quando ele se extingue, ele não deixa... Travou de novo? Já voltou, já. Então tá. Eu recebo umas mensagens aqui que travou. Deu para pegar aí o fogo classe B? Então, ele queima só em superfície e quando ele se extingue, ele não deixa resíduos, tá? Você não consegue, você não tem cinzas, né? Você não tem nenhum material ali de resíduo, tá? Então, são os líquidos inflamáveis aí, e aí o agente extintor dele é o CO2. Então, você tem ali, né, o CO2, que é esse biquinho aí que extingue ele, tá? Aí você tem o fogo classe C, que são os equipamentos elétricos, e aí é a pegadinha, tá? A pegadinha de prova. Equipamentos elétricos energizados, tá? Então, é o que eu estava falando. Meu computador, lá na sala de aula, se ele estiver ligado na tomada, ele é um aparelho elétrico energizado, por classe C. Se eu chegar e simplesmente colocar o meu computador lá em cima da mesa e começar a dar aula e não ligar ele, e não conectar ele a nenhuma fonte de energia elétrica, ele é um fogo classe A. Então, vocês vão poder tacar água nele e eu vou matar vocês, né? Então, ele pode ser extinto com água, porque ele não está energizado, não corre o risco de ter um curto-circuito. Agora, se ele estiver energizado, você não pode jogar o fogo o agente extintor A nele, né? Tem que ser o CO2. O CO2 é esse agente extintor aqui, que tem essa canopla. Como que você faz para manusear esse agente extintor? Ele tem esse punho preto aqui, ó, que é onde você vai segurar. Por quê? Porque o CO2, quando você aciona o gatilho, ele vai liberar, né, o CO2, e o CO2 ele congela. Então, isso, Marcelo, ele congela. Então, se você segurar aqui nessa parte vermelha, você vai congelar a sua mão. Então, você tem que segurar aqui nessa parte preta para você acionar, né? Você segura aqui nessa parte preta e aciona o gatilho que ele vai acionar. Marcelo, você tem treinamento para utilização de extintores de incêndio no seu trabalho?
Não? Ah, poderia ter, né? E Jackson, você tem? Lá na Vale tem, né? Brigada de incêndio. Vocês têm algum Tem a brigada, mas eu não treinamento sou lá? brigadista, não. Tá, mas eles fazem, né, treinamentos lá periódicos. Sim, sim. E tem a equipe lá que faz, né, inspeção diária. Isso. Ah, Marcelo, por que você parou? Tão gostoso. Volta, faz, é muito bom. Eu comecei a me apaixonar por essa área de prevenção e combate a incêndio, foi através de um curso de brigada de incêndio. E aí eu acabei virando bombeiro, que aí eu fui querer fazer o curso. Mas, Jackson, como que é lá? Vocês têm o treinamento periódico? Como é que funciona lá? Não chega a ser periódico, não. É sempre no início quando uma pessoa é contratada, ele é feito o curso, né, de segurança, é passado todas as regras de segurança e tem o curso, né, de prevenção e combate a incêndio. Aí, por exemplo, para brigadista é outro curso mais detalhado. Uhum. Tá. E aí tem a equipe de brigada de incêndio lá da Vale que eles fazem, né, inspeções diárias no local e tal. Eles têm todo um Tem a procedimento. turma lá que faz inspeção nos extintores, nas áreas lá periodicamente. Tem uns colegas nossos que trabalham lá. Nossa, eu conheço bastante gente que formou comigo, bombeiro, e trabalha lá na Vale, nessa equipe aí. Ah, mas saudade. E aí, gente, a gente tem o fogo classe D. O fogo classe D é para extinguir o fogo. Travou de novo. Oi. Ei, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Agora sim. Voltou? Voltou e voltou a apresentação também. Ah, voltou. Ah, então tá. Vocês estão vendo a apresentação aí? Aham. Então, o fogo classe D, tá, beleza. O fogo classe D, gente, são dos elementos pirofóricos. O que são os elementos pirofóricos? São os fogos de artifício. Há alguns anos houve um grande incêndio lá na Vila Rubim, nas lojas, né, que vendem ali fogos de artifício. Então, o que acontece? As lojas, elas eram muito grudadas, muito juntas umas nas outras. E aí os depósitos, né, ficavam muito próximos uns dos outros. E aí, no estoque de uma dessas lojas, e aí começou um incêndio. E aí o que aconteceu? A reação em cadeia, né? O fogo, ele vai procurando, né, oxigênio e ele vai caminhando para o vizinho, né? Que é o que a gente chama de reação em cadeia. Então ele foi andando para os vizinhos e aí todas aquelas lojas que eram muito próximas umas às outras foram se incendiando. E aí houve um grande incêndio lá, né? Que houve uma destruição de uma boa parte ali
da Vila Rubim, que teve que ser reconstruída depois. Eu não sei se vocês têm, assim, conhecimento disso, né, que aconteceu há alguns anos. E aí eles falam, né, que foi um incêndio muito bonito, né, porque ficava estourando, né, aqueles fogos de artifício e tudo, e aí teve que ser feito, né, um controle, tá, mas destruiu, assim, uma boa parte ali, tá, daquele miolo ali da Vila Rubim, que foi todo reconstruído, tá, e aí, o combate, né, a esse fogo, ele não é feito por esses extintores vermelhos, né, ele é feito através de um agente extintor especial, ele é esse agente extintor aqui, ó, tá? Ele é amarelo e ele tem, né, uma substância específica aí para esses tipos de metais aí, né, desses elementos pirofóricos, tá? A gente tem aí, por curiosidade, o fogo, né, classe K, que é o fogo utilizado mais para cozinhas industriais, tá? Então, ele é para óleos e gorduras, tá? Então, é um agente extintor específico que é utilizado em cozinhas industriais, ele também é um agente extintor muito bonito, e no Brasil a gente não tem uma legislação específica, né, uma norma específica para esse tipo, né, de fogo, tá? Então, por isso que a gente só fala que são 4 classes, né, mas eu menciono aqui o K, que a gente usa normas internacionais aí, e a gente usa esse agente extintor aí diferenciado, tá, para ele, tá? Aqui, ó, é um resuminho, né, dos agentes extintores, né, então tem lá o A, papel, madeira, tecido, borracha, o B, né, os líquidos inflamáveis, o C, equipamentos elétricos energizados, o D, os materiais pirofóricos, e o K, que são óleos e gorduras. E aí vai dizendo, né, o tipo de agente extintor, se é recomendado ou não, né, para esse tipo de situação, tá? Aqui é porque eu faço, né, a demonstração da utilização do extintor, né, eu peço lá para a equipe de apoio, eles levam, né, o extintor para a sala de aula, e aí eu faço uma simulação, né, de como a gente utiliza o extintor. Então, eu coloco esse slide aí para mostrar, né, então você tem que ir no sentido do vento, né, você não pode ir senão tá? Vai no foco do incêndio. Então, geralmente, né, o fogo, ele está se expandindo, né, ele está crescendo e tal, e você vai e mira meio que no chão ali, né, no foco, né, você vai na base do fogo, né, você não fica fazendo, né, movimentos aleatórios, assim, para poder extinguir o fogo, tá? Você mira na base do fogo, e aí você faz esse movimento, assim, de leque, né, você vai de um lado para o outro, assim, com a sua mão, tá? Aquele agente extintor, e aí você não dá as costas para o fogo, tá? Você se aproxima de frente, aí faz o ataque ao fogo, se afasta, né? Olhando, né, para o fogo, você vai andando de costas, e aí você faz você tem uma visualização, tá? E aí se você vê que diminuiu, tudo bem. Se você vê que não diminuiu, você aproxima de novo e vai de novo. E aí, esse agente extintor aqui, ó, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Esse aqui, ó, que é a água. Aí você aciona o gatilho e, em algumas situações, você coloca o dedo na saída dessa mangueirinha aí, que é para direcionar o jato, tipo como você faz com mangueira mesmo, não tem? Você quer fazer um jato mais forte, e aí você coloca, e direcionado, né, você coloca o dedo lá na boca da mangueira, às vezes você faz isso com esse agente extintor aí, tá? E aqui, gente, é o triângulo do fogo, né? Para o fogo existir, quais são os 3 elementos que você precisa? O combustível, o comburente e o calor. O combustível, né, são os materiais aí que são inflamáveis, né? O calor
é aquela centelha, né? A chama que vai iniciar, né, o fogo. E o comburente é o oxigênio. Então, tipo assim, se você está dentro de uma sala de aula, e aí você sabe que tem o fogo. Ei, Ei, gente, caiu lá. Vocês estão me ouvindo aqui pelo tô ouvindo. celular? Estão me vendo aí? Sim, Então, te vendo não, só me dá uma resposta disso. Vocês estão me vendo? Você sabe que tem? Você, a gente estava falando sobre o triângulo do fogo, né? É isso? eu te ouvindo. Tá vendo? Não. Vocês ouviram sobre o triângulo do fogo? Ih, Aí. oi, estão me ouvindo agora? Sim. Ah, que bom. Então, deixa eu só terminar aí o triângulo e o tetraedro do fogo. O que que é o triângulo do fogo? Para o fogo existir, ele precisa de três substâncias, né? Ele tem que ter o combustível, o comburente e o calor. O que que é o combustível? São todos esses elementos que a gente tem, né? A nossa roupa, a bolsa, o computador, né, um tecido, uma cortina, né, são todos sólidos, líquidos e gasosos aí que a gente tem. O calor é o quê? É aquela energia inicial, né, aquela centelha que provoque, né, uma fagulha aí que
faz, né, o fogo começar. E para o fogo continuar, precisa do oxigênio. Então, eu acho que eu parei, né, no exemplo que eu estava dando. A gente está lá dentro da sala de aula, e aí você tem um incêndio do lado de fora, e a gente está dentro da sala de aula, e esse fogo ainda não chegou na sala de aula. E aí a nossa tendência é o quê? Eu quero sair, né? Só que nesse momento a gente tem que usar o bom senso, a gente não pode abrir a porta de uma vez, porque o que está acontecendo? O que a gente tem muito lá dentro da sala de aula? A gente tem muito oxigênio, e o oxigênio vai fazer o quê? Ele vai alimentar o fogo. Então, o fogo que está lá fora, ele está consumindo, né, o oxigênio, então a tendência dele é ele ir se enfraquecendo. Se você abrir a porta de uma vez, você vai fazer o quê? Você vai alimentar esse fogo com oxigênio, e esse fogo vai vir até você, procurar o oxigênio que está lá onde você abriu. Então, se você está numa determinada sala e está tendo um incêndio do lado de fora, você primeiro abre uma pequena fresta da porta para você ver a situação, para você ver para onde está o fogo. E aí, se você conseguir sair, né, identificar, né, o sentido do fogo para correr para o lado oposto, você sai por essa fresta da porta. Você não abre a porta toda, porque senão vai acontecer o quê? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o último slide, eu acho que não. O último slide, ele mostra o tetraedro do fogo. Ele mostra o quê? O combustível, o comburente, o calor e o último elemento, que é a reação em cadeia, que é exatamente isso. Quando você... peraí, agora voltou. Quando você fornece, vocês estão vendo o slide? Não, estava aparecendo slide, não. Tá, mas não tem problema não. Eu vou só falar, porque já está acabando já, e aí não é por causa desse slide aí que a gente vai morrer. O que acontece? Acontece a reação em cadeia. Então, quando você tem um incêndio num determinado local, você tem o quê? Você tem, né, os sólidos, os líquidos, os gasosos, né, o material que tá pegando fogo, você já tem o calor, né, que é o próprio fogo, e você tem o oxigênio, né, que está alimentando esse fogo. Só que a partir do momento, né, que está queimando, ele está fazendo o quê? Ele está consumindo esse oxigênio. Então, a tendência dele é ir se extinguindo. E para ele não se extinguir, ele faz o quê? Ele faz essa reação em cadeia. Ele vai procurando o oxigênio. Então, o fogo, por exemplo, está numa determinada sala, aí quebra o fogo é tanto, né, que ele quebra o vidro da janela. Quando ele quebra o vidro da janela, ele é capaz de subir, né, para o pavimento superior ou descer para o pavimento inferior, né, em busca desse oxigênio. É o que a gente chama de reação em cadeia. Então, se você está dentro da sala e você abre a porta e o fogo está lá fora e ele entra, é a reação em cadeia. Ele entra para procurar oxigênio. Então, ele vai andando, né, digamos, entre aspas, aí ele vai andando atrás do oxigênio, que a gente chama de reação em cadeia. Ai, gente, é um parto, né, mas consegui terminar aí o que eu precisava terminar de NR23 para falar para vocês. Então, hoje, né, é o nosso último questionário aí. A aula que vem, a gente vai fazer a prova. Se vocês, eu vou dar uma opção aqui para vocês. Vocês querem a aula que vem uma revisão e fazer a prova na segunda-feira ou tá de boa fazer a prova quarta-feira mesmo? Dá aí a opinião de vocês, no áudio ou no chat. Uhul mesmo, Jackson. Aos trancos e barrancos conseguimos chegar até o final dessa aula. Então vamos fazer a prova na quarta logo, tá? Eu vou tentar trazer... quarta, todo mundo quer quarta, então. Eu vou, que aí já fica livre logo, né? Porque aí já resolve um problema, já fica só com as outras matérias. Depois da prova, eu vou tentar combinar com meu amigo lá. Pode ser naquele mesmo jeito. Vai ser do mesmo jeito da C1. Ah, sim, mas que jeito? Deixar aberto até quinta? Pode ser. O conteúdo vai ser higiene industrial, mapa de riscos, NR15 e NR16.
NR6 e NR23, tá? É isso aí. Higiene industrial, mapa de riscos, NR1516, NR6 e NR23, isso aí, tá? Facinho, tranquilinho. Eu posso deixar assim, aberto, né? Olha o que vocês me pedem. Só eu que sou boba mesmo que faço esses negócios, né? Eu vou perguntar para os outros professores se eles deixam a prova aberta, assim. Ai, só eu que sou a boba mesmo. Gente, obrigada aí pela participação de vocês, tá? Colher de chá. Colher de chá. Colher de chá. É boba mesmo, essa professora é boba. Mas eu ainda tenho esperança que quando voltar no presencial eu vou ganhar uns cerejões. A gente assiste chá lá, ó, tá passando mal. Nem estão sabendo, eu sou curada do Covid, tá? Não falei com ninguém. É mesmo? Todo dia passando mal. Gente, e aí, no que deu? Deu tudo certo, graças a Deus, mas eu não comentei com muitas pessoas, não. Mas você fez o quê? Você fez isolamento, ficou de boa? Não precisou ir para o hospital? Fiz isolamento mesmo. Fiz isolamento mesmo, meus sintomas consegui controlar em casa mesmo. Menina, você sabe que só essa semana você já é a terceira pessoa que está me falando isso? A filha da vizinha aqui de casa colocou no Facebook também que ela fez esse isolamento aí e conseguiu. Você está falando isso e a moça que é manicure, né? Eu só mandei a mensagem para ela falando, né, não dá para ir, que não sei o que. Ela, menina, lá pelo dia não sei quanto de abril eu tive sintomas e tal, fiz o isolamento, falei, meu Deus do céu, e você já é a terceira pessoa, só em uma semana que está falando isso. Do dia que eu Lisandra, Hã? Eu tinha falado com você que não entendeu. Não, é porque você falou que você estava com dor de cabeça e tal, eu achei que assim, enxaqueca e tudo, eu não achei que fosse os sintomas. Não. Naquele dia que você falou, eu achei que eu não entendi que fosse o corona, não. Eu achei que fosse uma enxaqueca que você tivesse tido. Nossa, ainda bem que tá tudo bem, né? Nossa, que bom. Bem, já. Tá tudo bem. Ai, que bom. Eu fico feliz. Que bom. E Lisandra, cara de pau, querendo 2 tentativas. Vou pensar no seu caso, tá, Lisandra? Se você se comportar muito direitinho... Eu vou pensar em 2 tentativas, tá? Mas aí eu coloco ou eu falo lá no dia, ou eu coloco no item novidades lá para vocês. Eu penso com carinho, né? Cara de pau. Tá bom, então, um cerejão da Carol, um cerejão da Lisandra. Quem mais quer 2 tentativas aí? Você perdeu 2 lá? Olha a Carol fazendo chantagem emocional em cima do coronavírus, gente. Aí, ó, o Marcelo vai me dar também Jackson saiu da conversa, cara de pau. Jackson vai me dar um cerejão, Carol, Lisandra, Marcelo, oba! Bom que eu engordo bastante. Gente, então, fiquem com Deus aí. Carol, fico muito feliz que você tenha se recuperado, tá? De coração mesmo, tá? Jackson, você não vem não, tá? Não vem com esse uai mais não, que é só você atravessar a rua, tem a Cacau Show lá. Se você tropeçar lá na Faesa, você cai lá dentro da Cacau Show e compra um cerejão para a professora, tá? 3 e pouco custa, baratinho, R$3,50, tá? Baratinho, você pode deixar de ser cara de pau, tá? Gente, Carol, eu fico de coração muito feliz mesmo, tá? Aí, ó, a Lisandra vai comprar 2 para mim, viu? Olha o desespero da pessoa. Prova. Fico feliz de coração, tá, Carol, que você se recuperou, tá? Que bom que deu tudo certo mesmo, tá? Uma notícia ótima aí pro final do nosso dia. Fiquem com Deus, se cuidem, tá?
Se tiver que trabalhar, trabalhem, por favor, seguindo as precauções, as recomendações. E quarta-feira a gente está junto, tá? Grande beijo em todos. Tchau, tchau. Tchau. Aos trancos e barrancos nós conseguimos. Uhul! Ai, meu Deus. Seria, né, Jackson? Eu choro. Ai, ai. Tchau, tchau, gente. Bye, bye. Vamos dormir? Ô, Rodrigo, eu vou dormir. Full house. Full house. Nossa. Que, mãe? Uma moça morreu do Covid. Do corona aqui, ó. A senhora morreu do coronavírus. Ai, ai. Que? Tá todo mundo morrendo. Triste.
Professor? Vanessa, tá aí? Valeu, filho. Vanessa. Tá me ouvindo?